Agora a gente vai falar de um assunto que traz muita comoção nacional. O STF inviabilizou a aquisição de um remédio para o menino Felipe, de 12 anos. Ele enfrenta uma rotina de hemodiálise em razão da falta desse medicamento. O vereador de Niterói, Douglas Gomes, acompanha de perto o caso desse menino. Ele está com a gente aqui. Douglas está com a gente aqui na live? Fala, pessoal. Vocês Oi, estão me ouvindo bem? Douglas. Boa tarde, Douglas. Muito obrigado pela participação, meu amigo. Boa tarde, Monique, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Eu estou aqui com a Antomilca, eu estou com o Paulo Felipe. No início, eu pensei que a gente ia entrar logo quando começasse, com a correria, porque ele chegou agora, né, da hemodiálise. É um procedimento que ele tem que fazer 3 vezes na semana. Estão aqui em casa para a gente conversar com vocês e explicar um pouco a situação do que ele está passando nesse momento. O Felipe apareceu num vídeo e mobilizou as redes sociais em prol da melhora de seu quadro, ele colocando a situação dele. E no choro, ele fez um desabafo, até em razão da hemodiálise que ele vem sendo submetido. Eu estou sempre sendo furado, está muito difícil. Douglas, a minha pergunta para você é a seguinte: você que está acompanhando esse caso muito de perto, existe esse imbróglio no Supremo Tribunal Federal para a compra desse medicamento, para que essa compra seja autorizada, né? Explica para a gente o que está acontecendo na Suprema Corte. Por que não pode comprar? Bom, na verdade, para que a gente consiga entender, estava até conversando agora com a mãe do Paulo, lembrando aqui o primeiro contato que a gente teve, que foi lá em 2023, quando ela inicialmente estava levando o Paulo para fazer hemodiálise e a prefeitura de Niterói não estava dando transporte. Depois da minha cobrança, eles começaram a buscar o Paulo Felipe em casa e levar o Paulo Felipe para fazer a hemodiálise. O que acontece? A Shua, que é essa síndrome que ele tem, ela fragiliza os órgãos, né? E o primeiro órgão que é afetado nessa situação são os rins. Então ele precisa fazer hemodiálise, ele estava na fila de transplante, né? Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá? Estava na fila de transplante e ele saiu dessa fila, porque se ele fizer esse transplante, o rim que for colocado nele, ele não vai solucionar o problema, não vai resolver a questão. Tivemos um problema? Voltou. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Estou só te ouvindo. A gente está só com áudio. Vê se voltou agora. Agora voltou. Perfeito. Voltou. Perfeito. Então, ele precisa desse medicamento para conseguir fazer, para retornar para a fila de transplante e fazer o seu transplante. Só que sem essa medicação, ele não consegue retornar para a fila. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, a pedido do governo Lula, isso tem que ser falado, a pedido da ex-ministra Nízia, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, esses medicamentos eles não fazem parte do rol do SUS. Então, a gente não tem condição de ficar dando esses medicamentos para 13 milhões de brasileiros. O Felipe, eu falo que o Felipe, a gente cita muito o caso do Felipe, mas ele representa 13 milhões de brasileiros que hoje têm aí diversas síndromes que estão sendo impossibilitados de acessar esse medicamento através da única medida que era possível, que era a ação judicial. Então, diretamente e até indiretamente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal impediu que, juntamente o advogado da família e o nosso jurídico também do nosso gabinete, fizesse um pedido, né? Eu até conversei com o doutor, qual é o nome do advogado? Doutor Wellington. Ele está até recorrendo a essa ação, mas é muito complicado porque nós temos uma decisão superior dizendo, olha, o Paulo Felipe e mais 13 milhões de brasileiros, eles não podem ter acesso a essa medicação via ação judicial. Então, assim, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que praticamente entregou o Paulo Felipe, 13 milhões de brasileiros, à sorte, né? Dizendo que eles não podem ter acesso a essa medicação. Então, a gente está nessa luta aí. A mãe fez uma vaquinha, arrecadou um valor considerável, só que esse valor, ao iniciar esse processo, ele não pode parar. Então, a luta nossa agora é para que esse medicamento seja fornecido
pelo poder público. Porque não adianta o Paulo Felipe comprar medicação agora e depois ter que ficar fazendo outra vaquinha e não ter esse acesso pelo Sistema Único de Saúde. Então essa é a luta que nós estamos tendo agora. Tem um projeto de autoria do senador Romário, projeto 149 de 2024, que está parado aguardando o relator no Senado Federal, que, se aprovado, aí sim soluciona toda essa questão, porque os entes federativos, os entes federados, eles são obrigados a fornecer esses medicamentos. Monique? Monique está com a gente? Eu estou, vocês me ouvem? Sim, perfeito. E Douglas, você citou, né, o projeto do senador Romário. Nós entramos em contato com ele para que ele estivesse aqui neste programa, ou até ele falasse mais sobre esse projeto, mas não obtivemos resposta. O senhor chegou a ter algum tipo de comunicação com o senador? Então, eu falei com uma assessora dele. Nós estaremos em Brasília. Acredito eu que na próxima semana eu vou levar a Antomilco e o Paulo Felipe para que a gente converse com os senadores. Já conversei com o senador Portinho, ainda não conversei diretamente com o senador Romário, mas vamos no gabinete dele. Acredito que é uma pauta importante para ele, então acredito que ele vá nos receber, né? Já conversei com o senador Flávio Bolsonaro, conversei com alguns deputados federais, a assessoria da Michele Bolsonaro já está ciente, a gente vai tentar ser atendido. A gente sabe que nesse momento para a Michele está muito difícil, porque ela está integralmente ali cuidando do presidente Bolsonaro, mas o nosso intuito é conversar com os parlamentares e até, se possível, no Supremo Tribunal Federal, conversar com os ministros, para mostrar a situação do Paulo Felipe e falar, olha, o Paulo Felipe ele representa 13 milhões de brasileiros diagnosticados. Vale lembrar que nós temos pessoas com doenças raras que não foram diagnosticadas. Mas temos pelo menos 13 milhões de pessoas que, através dessa decisão, foram impactadas diretamente, sendo condenadas até algumas situações à morte. E Douglas, você deve ter presenciado muitos momentos difíceis, né, dessa família que você está acompanhando. O que mais te tocou? O que mais te toca nesse caso do Felipe? Olha, eu estava até falando com a Antomilca. O vídeo do Paulo eu não consegui assistir todo. Eu não consegui assistir. Eu só assisti quando eu coloquei no plenário. Né? Quando eu comecei a ver, eu tentei ver umas 5 vezes, assistir umas 5 vezes em casa. Não conseguia. E olha que eu assim, não tenho filho, mas é um vídeo muito forte. Né? E quando eu coloquei na sessão, eu simplesmente não conseguia mais falar. Né? Eu até editei o vídeo, cortei, eu não conseguia explicar a situação, porque é algo muito forte. Né? É uma criança que está sofrendo muito, que, como eu disse, chegou aqui em casa agora, veio de hemodiálise. Né? E 3 vezes na semana está tendo que passar por essa situação. E eu estava falando agora, essa mãe aqui, ela é uma guerreira. E se esse garoto hoje ele tem o diagnóstico, ele teve o diagnóstico quanto tempo depois? Então, eu consegui fechar o diagnóstico dele agora em agosto, né, em 2024. Da primeira crise até o diagnóstico? 1 ano, mais ou menos, isso. Mais ou menos 1 ano. Você vê, 1 ano mais ou menos, e ela corria até hoje. Ele hoje tem 10 médicos mais ou menos que acompanham ele, né? 9, 10 médicos, porque essa mãe ela corre atrás do direito do filho dela, que é o direito constitucional fundamental que está na Constituição. Então, assim, uma parte que me chama muita atenção também é a questão que hoje ele não bebe água, né? Bebe pouco. 500 ml de líquido restrito com tudo, tipo café da manhã, alguma coisa que ele for comer, ou uma fruta que contém muita água, essas coisas, tudinho conta como líquido, né? Para ele que é renal, isso prejudica muito ele, então não posso estar dando líquido em excesso para ele. A gente estava voltando, eu fui na cidade da polícia com ela na semana passada para denunciar uma vaquinha fake que fizeram, e na volta, assim, ele mandou a mensagem: mamãe, eu tô com sede. Né, mamãe, tô com sede. Ela falou: bebe só um pouco. Então aquilo ali, eu tava dirigindo assim, mas aquilo ali choca muita gente, né? Então, assim, é uma situação muito grave, que nos chama muita atenção, ainda mais por ser uma criança. E eu sempre vou pautar, sempre vou falar isso. Quando a gente ouve a história do Paulo Felipe, a gente acaba pensando: olha, quantas outras pessoas
tem esse problema, tem às vezes um problema pior e não tem ninguém para falar, né? Não estão sendo ouvidas. Então, o Paulo Felipe, a luta dele, ele vai ajudar outras pessoas, né? Eu creio nisso. Então, o foco agora é para a gente conseguir aprovar esse projeto, né? Esse projeto que está no Senado, é um projeto de extrema importância para que aí todo ente ele seja obrigado a fornecer essa e outras medicações. Vale lembrar ELA, AME, outras esclerose, outras síndromes que também foram impactadas com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha, Douglas, vou te falar que os jornalistas, eles precisam, né, de se manter um certo distanciamento das histórias até, né, a tal da imparcialidade, mas eu assisti o vídeo também com um nó na garganta, e foi bem difícil para mim me manter distante, muito pelo contrário, fiquei muito comovida também com o caso do Felipe, e os nossos leitores também, nós fomos um dos primeiros portais a divulgar o vídeo do Felipe, e houve uma comoção mesmo tremenda. Monique, Marcos. só fazer uma observação. A gente há pouco noticiou um rombo, né, um desvio de mais de 6 bilhões de reais pelo INSS. Então, a gente vê um rombo, né, um desvio desse tamanho, colossal, e um remédio para um menino que está fazendo hemodiálise, que está com problema renal, fica um imbróglio. Realmente, o Brasil precisa avançar muito, né? É impossível que não se tenha esse sentimento de insatisfação com o país. Precisa ter mais sentimento, né, Monique? Sim, com certeza. É um vídeo de uma criança, né, clamando ao judiciário, né, para que tenha solução, né, traga solução. Como o vereador falou, ele é um representante de 13 milhões de pessoas. Então, não é só a causa do Felipe, é a causa de 13 milhões de pessoas. E o Felipe está sendo essa pessoa, sendo o porta-voz dessas outras pessoas diagnosticadas. E, Douglas, é só para a gente fazer uma pergunta. A dona Antomilca, que é a mãe do Felipe, do Paulo Felipe, só para ela responder, como é que vocês descobriram essa condição dele, essa doença rara, né? Essa chamada síndrome hemolítico-urêmica atípica? Como é que vocês descobriram isso? Então, o Felipe sempre foi uma criança saudável, né? Mas tudo começou no dia 18 e dia 19 de agosto, ele começou com crise convulsiva. Nessa crise convulsiva, eu corri, né, para ele poder ter acompanhamento com o neuro. Ele tendo acompanhamento com o neuro passou mais uns exames específicos para ele, né? Foi onde a gente viu que ureia e queratina já estava muito alterado. E daí a gente começou, levei ele para o médico, teve que internar, repetir os exames, e aí a gente ficou internado durante 3 meses em investigação. Porém, como se trata de uma doença rara, foi bem difícil a gente fechar o diagnóstico. Nesse meio termo de internações e pesquisas e tudo, investigando, né, para fechar o diagnóstico, a gente não conseguiu. Depois de um bom tempo que eu consegui, com muita persistência, eu consegui estar fazendo, né, o teste genético para a Shua, foi onde eu consegui fechar o diagnóstico dele. Porém, eu fechei quase um ano depois, né, de tudo ter começado, né, ele ter já iniciado a hemodiálise e tudo. Eu demorei esse tempo todo porque é muito difícil a gente ter acesso para fechar esse diagnóstico. E vocês estão fazendo uma vaquinha, não é isso? Vocês organizaram uma vaquinha, estão pedindo recursos para poder comprar esses medicamentos. Fala para a gente aí essa vaquinha, deixa o número para as pessoas poderem doar também, né? Até porque teve vaquinha fake, né, vereador? É bom sinalizar qual é a vaquinha verdadeira do caso do Felipe. Não, perfeito. Assim, ontem eu estava falando com a tia do Felipe, era 1h da manhã, né? Ela identificou toda a vaquinha fake que ela tá identificando, ela me manda e eu tô mandando direto para a delegacia pertinente, responsável por crimes virtuais. Então a gente está com esse contato. Agradeço aqui o secretário Felipe Cury, que é o secretário de Polícia Civil, né? Fomos super bem recebidos lá na cidade da polícia, e essas pessoas serão identificadas e serão responsabilizadas. A vaquinha oficial é a Ajude, AJUD, não, perdão. É Felipe@ajude.ar.
Felipe, @ajude, com D, mudo, .ar. Se eu colocar aqui nos comentários aqui, Sim. vai ficar mais certinho. Perfeito. Perfeito. Felipe, Quando a gente publicar, a gente também coloca na legenda. Isso. Que aí não deixa dúvida, né? Não deixa dúvida, porque Ajude, oportunismo está aí, né? Ponto A. Infelizmente. Em todas as frentes, em todos os setores da sociedade. E falar em setores da sociedade, deixa eu fazer uma última pergunta para a Antomilca. Antomilca, você me ouve? Sim. Houve uma mobilização da sociedade, né? Eu repito aqui que a matéria assim, que nós divulgamos, o vídeo no nosso portal, muitas pessoas pedindo a vaquinha, pedindo o link, pedindo o arroba do perfil do Felipe, muita gente ficou mobilizada. Mas eu te pergunto que, para além do Douglas, se depois da repercussão, porque o Douglas está acompanhando esse caso há muito tempo, antes dele ficar, digamos, mais midiático, né? Mas depois da repercussão, houve um aumento da mobilização política, para além do vereador Douglas? Não, mais ele mesmo. Algumas pessoas, tipo, não entrou em contato com a gente, até alguns compartilhou, mas não entrou em contato, assim, diretamente com a gente. Perfeito. E Douglas, quais são as próximas etapas agora, assim, a próxima movimentação com o caso? O que esperar, o que a gente pode esperar daqui para frente? Então, nós vamos a Brasília, né? Na próxima semana nós vamos a Brasília buscar conversar com esses senadores. Vale lembrar que a gente só vai ter a quarta-feira. Por quê? O Paulo ele vai fazer hemodiálise na terça-feira. A gente vai esperar ele fazer hemodiálise. Vamos pegar um voo para Brasília. Então a gente já vai chegar ali no finalzinho da tarde. Aí vai depender de como ele vai estar, né? Se ele vai estar disposto a gente ir no Congresso já na terça-feira. Se não, a gente vai descansar na terça. E a quarta-feira a gente vai passar lá no Congresso, seja no Senado, na Câmara, no STF, para aí na quarta-feira à noite a gente retornar para o Rio de Janeiro, porque na quinta-feira de manhã ele tem que fazer hemodiálise novamente. Então, o senador Cleitinho, ele compartilhou, outros senadores compartilharam, mas assim, é de extrema importância que a gente seja recebido, né, que seja o Paulo Felipe ele seja citado lá no Senado, né, o compartilhamento ele é muito importante, só que a gente precisa de ação. A gente precisa que, primeiro, o PL 149 do senador Romário, ele seja designado um relator para ele. Esse é o primeiro ponto. Que faça a relatoria e que coloque em pauta no Senado. E aí sim, provavelmente o governo Lula vai vetar, né? Porque a ação partiu do governo Lula, mas o Senado tem que ter peito e derrubar esse veto caso assim aconteça. Vale lembrar, vocês citaram aí, eu estava assistindo aqui, 6 bilhões de reais, eu não tenho dúvida alguma, com esses 6 bilhões de reais você soluciona o problema de todas as pessoas no Brasil que hoje possuem doença rara. Não tenha dúvida. 6 bilhões de reais você soluciona. Só que, Douglas, infelizmente, a gente... Oi? A gente está com o horário apertadíssimo, mas eu tenho que te agradecer pelo teu trabalho, pelo teu empenho nesse caso do menino Paulo Felipe, e a gente está acompanhando de perto. Qualquer coisa você pode acionar aqui o Pleno.news, porque a gente precisa dar visibilidade ao que está acontecendo, né? Eu desejo toda a saúde do mundo e que a gente consiga lograr êxito nessas nossas empreitadas aí, porque o Brasil não é fácil. Perfeito. Obrigado, Marcos. Obrigado, Monique. Obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo. Eu mandei para vocês agora o link da vaquinha, né? Aquele endereço que eu passei, o felipe@ajude.ar, é o Pix, mas é o Pix dessa vaquinha, mas eu mandei o link para vocês agora aí, se vocês puderem colocar. Essa é a vaquinha oficial, é a única vaquinha. Vocês que, caso vejam aí que estão patrocinando essa vaquinha fake, mande para o meu Instagram, que é RJ Douglas Gomes, que a gente vai pegar todos esses dados e encaminhar para a Polícia Civil. Mais uma vez, obrigado aí por todo o apoio, por toda a visibilidade que o Pleno News, principalmente o Marcos aí, Priscila, Obrigado, toda a equipe aí tem dado com o caso Felipe. Obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Pode deixar que a gente vai divulgar sim. Monique.
E o nosso colunista, o jurista André Marsiglia, ele fez uma análise sobre esse caso. A gente pediu para que ele falasse, à luz do direito, sobre a liberação de certos medicamentos por vias judiciais e se o STF, de fato, tem a obrigatoriedade de fazer essa liberação. O Marsiglia, então, explicou para a gente em um vídeo gravado que a gente vai ver agora. Fornecimento Produção, de pode soltar. medicamentos. No Brasil, isso, sobretudo a primeira, segunda instância, mas sobretudo a primeira instância, ela tem sido muito flexível. Primeiro porque se sabe que a saúde pública no Brasil é muito ruim. Segundo que se sabe também que os planos de saúde são absolutamente abusivos e restritivos em fornecer o serviço que eles dizem que vão fornecer. Então o judiciário acaba sendo muito utilizado como uma alternativa e tem sido muito receptivo e acolhedor a pedidos de remédios e tratamentos, etc., quando o SUS não funciona ou não oferece o serviço, ou quando os planos de saúde na esfera privada também não o fazem. O ponto, me parece nesse caso, é que a decisão do STF, ela restringe o fornecimento de remédios à lista do SUS de uma forma genérica, quer dizer, precisa ter algum critério para o fornecimento de remédios e me parece que é isso que o STF está dizendo. Ou seja, se não estiver na lista do SUS, não pode, em tese. Se estiver na lista do SUS, pode, em tese também. Então, tem que estar na lista do SUS, mas tem que ser pertinente aquele remédio para aquele tratamento. E se não estiver na lista do SUS, mas o tratamento é emergencial ou muito importante, eventualmente aquilo também pode furar essa decisão do STF. Mas isso tem que ser feito pela primeira instância. Então, um pedido de fornecimento de remédios pode eventualmente ser dado pela primeira instância, em contrariedade a essa decisão do STF de que isso tem que estar apenas limitado à lista do SUS, por questões humanitárias, como, por exemplo, o direito constitucional à saúde ou o direito constitucional à dignidade da pessoa humana. Esses dois princípios podem ser utilizados para uma decisão de primeira instância furar essa exigência de que o remédio tem que estar na lista do SUS prevista pelo STF. O problema é que isso, como é um remédio, né, se fosse um tratamento que é um ato único, isso não chegaria ao STF, mas como é um tratamento, pode ser que haja um recurso do Estado a ponto de chegar novamente ao STF e o STF, de repente, suspender essa decisão de fornecimento de remédio. Mas, enfim, em suma, no Brasil, o que me parece o STF ter desejado fazer é limitado, criado algum critério vinculando o fornecimento a essa lista do SUS, mas isso pode individualmente ser requisitado na primeira instância e até mesmo na segunda instância para questões pontuais, individuais e justificáveis. Em outros países que não o Brasil, isso é até mais rígido. Em geral, de forma geral, na Europa, mesmo na América Latina, mas sobretudo na Europa, há uma exigência imensa de demonstração de que o remédio é eficaz, de que o tratamento é vital, aquele remédio para o tratamento, a judicialização de questões relacionadas a fornecimento de remédios fora do Brasil, mas sobretudo na Europa e nos Estados Unidos é muito menor do que aqui. Aqui a gente tem, inclusive, um judiciário, na primeira instância, sobretudo, muito mais aberto a essas questões que lá. É isso aí, vimos aí agora a explicação de um jurista, um especialista no direito, né, sobre o assunto.